2. Em local conhecido. O ponto de encontro era um trailer prateado muito comprido, de uns 9 metros, talvez estacionado em uma área terrosa. Só havia 4 carros parados. Bem, 2 carros e 2 picapes. August e Seth atravessaram a área juntos no fim da tarde, os pés levantando poeira na terra avermelhada do chão. Um cachorro magro e amarelo correu para recebê-los com uma simpatia hesitante e quase dolorosa. A cauda balançava, marcando um ritmo entre as patas traseiras. Seth se abaixou para afagar o animal, que olhou nos olhos do menino como se nunca houvesse estado tão apaixonado. August olhou para trás e viu Woody na porta dos fundos do trailer, agitado e alerta. Enciumado, ficou quieto porque não queria que Seth se sentisse culpado, mas, um momento mais tarde, Woody começou a ganir e a arranhar a porta. Vamos entrar, August disse, tocando um ombro de Seth, antes que Henry acorde. Por que Henry acordaria? Deixa para lá, vamos entrar. Eles subiram juntos os 2 degraus, e Seth parou de repente. Estou preocupado, August. Com o quê? Você disse que estamos na nação Navajo. Sim. Eu só... Seth, escuta. É normal ter medo do que você não conhece, mas... Não é, August. Eu sei que vou gostar deles. O problema é se eles vão gostar de mim. E estamos no território deles, mais ou menos. Essa reserva. A terra deles. E se não quiserem a gente aqui? Isso é uma reunião do AA, Seth. O grupo atravessa todo tipo de fronteira, mas tenho uma ideia. Vamos conhecer essa gente e descobrir se somos bem-vindos. Aposto que vão nos receber bem. Certo. E eles voltaram a andar. Seth hesitou quando August abriu a porta do trailer. Lá dentro havia 2 índios, um de 50 e poucos anos e outro mais velho, além de um homem caucasiano e uma índia. Boa noite, August os cumprimentou, e todos viraram para a porta. Ah, que surpresa, disse o índio mais novo. Visitantes? Isso é um problema? August perguntou, contaminado pela insegurança de Seth e preocupado com a chance de não serem bem-vindos. Problema? Isso é ótimo. Só acontece 1 ou 2 vezes por ano. O resto do tempo somos só nós. Entre, quem é seu amigo? Meu nome é August. Ele virou para trás e segurou o ombro de Seth, puxando-o para dentro. E este é meu amigo Seth. Eu sou o Emery, disse o índio de 50 e poucos anos. Aqueles são Jack e Dora. E esse é meu pai, Kenneth. Vieram para a reunião do AA? Seth não bebe, mas se interessa pelas reuniões porque o pai dele bebe. Não consigo encontrar informações sobre a reunião. Não sei se é aberta, ninguém no telefone de informações do AA conseguiu me dizer. O velho Kenneth puxou o queixo enrugado. Vamos ver. Nunca tive que tomar essa decisão, porque somos sempre nós. Essa pergunta nunca foi feita. O que acham de nós de uma votação rápida? Quem é a favor de acolhermos Seth na nossa reunião? Os 4 levantaram a mão sem hesitar. Decidido. Augusto olhou para Seth, que parecia aliviado. Viu? Eu disse que seríamos bem recebidos. Ele achou que o deixaremos de fora por não ser alcoólatra? Dora perguntou. Augusto abriu a boca para responder, mas Seth foi mais rápido. Não, senhora. Só pensei que... Bom... Aqui é seu território. Augusto me contou que essa é uma nação soberana. Pensei que talvez não tivéssemos o direito de estar aqui. Poderíamos passar pela estrada, é claro, mas talvez não quisessem uma visita. Os Estados Unidos são uma nação soberana, Jack. Os Estados Unidos são uma nação soberana. Jack, o homem branco, falou, certo? Acho que sim, Seth concordou. Sim. Você se incomoda quando pessoas de outros países vêm visitar os Estados Unidos? Ah, sim. Entendi o que quer dizer. Tudo bem, ótimo, porque August disse que precisa muito de uma reunião. E eu também tenho umas coisas para falar. Na maior parte do tempo, ele é um bom pai, Seth contava. August notou que as mãos dele tremiam. E mesmo quando bebe, ele não é cruel, não bate na gente. Uma vez deu uma palmada no traseiro do Henry, mas foi a pior coisa que ele fez. E durante o dia ele conversa e faz a gente comer. Mas à noite, quando sai do trabalho, lá pelas 7 ou 8, ele desaparece e chega muito tarde, bêbado. Nunca cria problema para nós, nada disso. Só vai dormir, mas muitas vezes ele nem volta para casa. Agora não é tão ruim, porque eu tenho 12 anos, sou grande bastante para cuidar do meu irmão. Mas quando eu tinha 7 e Henry 2, a gente ficava com medo, sabe? Quando ele não voltava. Seth parou de falar um instante. Olhou em volta, passou a língua pelos lábios. O grupo esperava suas palavras, atento. Sabia que ele continuaria. Além disso, não tinha problema, porque nossa mãe estava lá. Mas ela foi embora, quando eu tinha 7 anos e Henry tinha 2. Ainda não sei porquê, meu pai nunca contou.
Não sei se ela conheceu outro cara ou se tinha alguma coisa que queria muito fazer. Só sei que havia alguma coisa que era mais importante que nós. Então, mais uma longa pausa. Augusto viu alguma coisa em movimento, mudando no rosto e nos olhos de Seth. É isso. Acabei de descobrir o que tenho que falar para ele quando fizermos nossa intervenção. Que quando sua mãe vai embora porque você não é importante o bastante para ela ficar, o pai tem que estar por perto. E sei que ele vai dizer que ficou com a gente, que fica todo dia e cuida de nós, mas toda noite ficamos sozinhos, porque a bebida é mais importante. Sim, não é minha imaginação. Os filhos devem ser a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Não tivemos que ficar em um abrigo porque ele pôs a bebida em primeiro lugar e. Mas tivemos que ficar em um abrigo porque ele pôs a bebida em primeiro lugar e. Acho que agora entendo que ele não sabia que aquilo aconteceria, mas depois. Nem assim ele parou. Não parou de beber e não parou de dirigir depois de beber. É exatamente igual ao que minha mãe fez. Ele devia colocar a gente em primeiro lugar, mas não foi o que fez. E por isso a gente se sente muito mal. E acho que é isso que devo dizer a ele quando fizermos nossa intervenção. Seth olhou em volta mais uma vez. Todos assentiram. August também, mesmo sabendo que o grupo devia só ouvir quando um membro estava falando. Mas era impossível não concordar. Estou com medo, Seth confessou. Não de que ele nunca pare de beber. Isso não é o pior que já temos. Bom, não sei o que é. Eu sei? Tenho a sensação de que estou quase dizendo o que é, mesmo sem saber, e vai ser como ouvir tudo isso de mim mesmo pela primeira vez. Ou talvez eu saiba. Tenho medo, porque se ele não parar de beber, a culpa vai ser minha, porque a única coisa que pode ajudar é eu contar para ele como me sinto para ele beber. E eu sou muito bom, e as palavras são as ideias, e talvez eu não seja tão bom, e vai ser minha culpa se não der certo. Seth parou novamente. August ouvia a respiração do menino de onde estava, alguns metros distante, como se tudo isso fosse um tremendo esforço físico, e não só emocional. Queria que a gente pudesse ficar com August, disse Seth. Era como se a declaração tivesse transbordado de repente. Ele olhou em volta como se tentasse identificar de onde haviam saído as palavras. Eu falei em voz alta? Por que disse isso? Não devia, desculpe. Ele é meu pai. Eu amo meu pai. Não é falta de amor. Amo de verdade. Eu sei que preciso ficar do lado dele e tentar ajudar. E sentiria saudade dele. Sei que sim. Sentiria saudade dele e da minha casa. Nem sei por que disse isso. Bem, sim, eu sei, acho. É que é diferente com August. Não que ele seja perfeito, mas dá pra saber o que vai acontecer. E tudo faz sentido. E mesmo quando não faz sentido, posso falar com ele, conversar sobre o que não entendo. E aí tudo volta a fazer sentido. Converso com meu pai o tempo todo, mas nada muda. Nunca. Parece que ele nem escuta o que eu falo, mas quando August e eu conversamos, as coisas são resolvidas, e é um alívio. Mais uma pausa. Augusto olhou para o relógio. Eram 21h32. Seth seria capaz de falar até o fim da reunião. E ninguém dava sinal de querer interrompê-lo. Mas sei que tenho que voltar, o menino continuou. Lamento por tudo que disse. Talvez não devêssemos ter falado nada. Já acabei. Sou Emory. Sou um alcoólatra. O grupo respondeu. Oi, Emory. Seth se juntou ao coro. Vou quebrar uma regra e falar uma coisa para você, filho. Não devemos responder nas reuniões. E isso não é uma regra que impede apenas interrupções, mas uma que evita que a gente se meta onde não deve. Temos que nos ater à nossa própria história, mas vou passar por cima dessa norma apenas hoje. Filho, nunca peça desculpas por falar o que é verdade, principalmente em uma sala como esta, feita para isso. O que você sente é o que você sente, e, por mais que pense que devia sentir outras coisas, não pode mudar seus sentimentos. Tem coisas na vida que podemos mudar, e outras que não. Tenho certeza de que August diz as mesmas coisas para você. Vou sugerir o que pode fazer. Quando chegar a hora de conversar com seu pai, o que eu faria? Eu digo ao meu criador. Estou me preparando para abrir a boca aqui. E historicamente, isso é bem complicado. Como nós dois sabemos. Preciso de ajuda. Mostre o que quer que eu diga para essa pessoa nessa situação. Fale por meu intermédio. É esse o conselho que eu dou com relação à conversa com seu pai. Seja qual for sua crença, seja quem for o recipiente das suas orações no mundo, diga: o que quer que eu diga ao meu pai? E as palavras serão as certas. E se as palavras forem as certas, você terá feito o que estava ao seu alcance. Se ele não tomar jeito depois disso, não é mais da sua conta. Não temos esse controle. Não assuma essa responsabilidade. Quando ele parou para respirar, Dora interferiu.
Emory, o tempo acabou. Eu sei, Emory respondeu, mas era importante. Cadeiras foram arrastadas sobre o assoalho de linóleo, velho e gasto, e todos os presentes se levantaram. Eles formaram um círculo em volta da mesa e deram as mãos. August segurou a mão de Seth e Dora, e o menino estava de mãos dadas com August e Emory. Juntos, eles fizeram a oração da serenidade. August se surpreendeu ao descobrir que Seth a conhecia e a rezava de cor. Afinal, era só sua segunda reunião. Depois da prece, eles encerraram o encontro. Que bom que vieram, disse Emory, enquanto batia no ombro de August. Volte sempre que quiser, passando por aqui. Volte sempre que estiver passando por aqui. Pode acontecer, August respondeu. Gosto desse menino, Emory confessou, inclinando o queixo em direção a Seth, que estava do lado de fora do trailer, na porta, brincando com o cachorro amarelo. Também gosto dele, ele merece uma vida melhor. É o caminho dele. Agora falou como meu padrinho. Há quanto tempo seu padrinho está sóbrio? 22 anos. Estou sóbrio há 36. 36 anos. Não quer dizer que sei tudo, de certa forma. Todos nós só temos o tempo que contamos desde que levantamos da cama de manhã. Mas já vi muita gente andando por aí, por muitas estradas. Algumas são muito felizes. E é isso que faz dela quem são. Portanto, se sair por aí espalhando almofadas embaixo das pessoas para amortecer as quedas, bem, não sei se isso é tão bom quanto achamos que é. Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando para a porta em direção a Seth e ao cachorro. August encarou o trailer estacionado. A luz da cabine estava acesa. Seu cérebro, cansado, precisou de um minuto para processar o significado dessa informação. Só havia um significado possível. Uma das portas da cabine estava aberta. Com licença, ele disse. Preciso ver se Henry está bem. Ele atravessou o estacionamento correndo. Seth perguntou alguma coisa quando lhe passou, mas August não entendeu e não parou para esclarecer. Tudo parecia normal do lado do motorista, e era o que August conseguia ver de onde estava. Ele contornou o trailer passando pela parte de trás. A porta do passageiro estava aberta. Atordoado, enfiou a metade superior do corpo na cabine. Henry? Woody? Nem Henry, nem Woody. Eles haviam sumido. 3 vans brancas cercavam o trailer no estacionamento, todas identificadas com a insígnia da polícia da nação Navajo e com as luzes de emergência girando. August preferia que as luzes estivessem desligadas. O estado de emergência que o brilho provocava em sua cabeça e nas entranhas prejudicava o esforço para não perder o controle. Um oficial de uniforme marrom examinou a porta do passageiro do trailer, usando uma lanterna. Demorou muito tempo. Um tempo ridículo, ou foram só alguns segundos, e August já havia perdido a capacidade de avaliar a passagem do tempo. Não vejo sinais de arrombamento, o oficial anunciou em voz alta. Finalmente. Acha que ele abriu a porta, então? Tem um sistema de alarme no trailer? Sim, tenho. Estava ligado? Sim. Liga automaticamente sempre que tranca o trailer com a chave. Então, sim, acho que ele abriu a porta. O menino estava aborrecido? Algum motivo para ele querer fugir? August trocou um olhar de pânico com Seth, cuja presença ao seu lado havia quase esquecido. Seth retribuiu o olhar, mas não disse nada. É possível que sim. Não consigo imaginar que ele tenha saído por aí à noite, sozinho. Sem luzes, nem prédios, nem lugares que sirvam de esconderijo. Não consigo imaginar que ele tenha tomado essa decisão. Ele é meio assustado. Seth puxou a manga de sua blusa suavemente, como se tentasse chamar a atenção de August e não existir, as duas coisas ao mesmo tempo. Um minuto, Seth. Então, tem outro cenário que não consideramos. Talvez ele tenha sido levado por alguém que o convenceu a abrir a porta. O oficial coçou a cabeça. Não quero excluir nada a essa altura, mas você estava ali naquele trailer onde acontecem as reuniões, certo? Sim. O cachorro não teria latido se um estranho invadisse o trailer? Ah, sim, com certeza. Isso é bom. Que bom que ninguém o levou. Acho. Imagino. Mas ele ainda está por aí sozinho. August ficou em silêncio por um momento, e nessa pausa breve um coro de coiote cortou o ar. Rasgou August, na mesma linha em que a dor sempre rasgava seu peito. Era injusto. O mundo estava sempre conspirando para tirar proveito dessa sua falha. Existem coiotes por aqui? Ah, sim. O oficial respondeu, como se fosse óbvio. E era óbvio, provavelmente. Que grau de perigo ele se apresenta para o menino? O oficial suspirou. Eu me preocuparia mais com o cachorro. August ficou tonto e enrijeceu os joelhos para superar a sensação de que estavam derretendo.
Tenho uma lanterna no trailer, disse. Só precisa me dizer em que direção devo ir, onde a polícia não está procurando. Senhor, acho melhor ficar aqui com seu outro garoto. O pânico invadiu como uma onda quando August pensou que seria privado de todas as distrações que poderiam ajudá-lo a superar o pânico. Por que não podemos procurar? Não é melhor que tenha mais gente procurando? Senhor, não quero que tome uma ofensa ou alguma coisa pessoal, mas se não conhece esse território, e não conhece, já temos muito trabalho procurando seu menino. Não vai ajudar se tivermos que montar outra equipe de busca para ir atrás de vocês dois também. Fiquem no local conhecido por enquanto e nos deixem ver o que podemos fazer pelo pequeno. August. August, Seth cochichou assim que entraram no trailer. Que foi, Seth? Henry fugiu do abrigo várias vezes. Caramba, Seth, por que não me disse isso antes? Eu tentei de verdade, mas você falou para esperar. Eu queria cochichar, não queria gritar. Não sabia o que devia dizer na frente do policial. Não sabia o que fazer, August. Não fica bravo comigo, por favor. Quando estou com medo e as pessoas ficam bravas comigo, tenho a sensação de que vai explodir, sei lá, desmontar. August acalmou o próprio pânico com uma respiração profunda. Depois abraçou Seth. O menino continuou tenso em seus braços. Não quis dar a impressão de que estava bravo. Seth, desculpa. Nada do que aconteceu esta noite é sua culpa. A culpa é toda minha. Não é culpa do Henry? Seth murmurou contra o peito de August. Foi ele quem fugiu. August pensou um pouco, mas não mudou de ideia. Não, é minha culpa. Henry tem 7 anos. Eu sou responsável por ele. Tenho que assumir a responsabilidade por isso. Espere, vou procurar o oficial e contar o que você acabou de dizer. Seth saiu do abraço. Parecia meio desconfortável, como se não soubesse como se soltar. August parou na porta dos fundos para não deixar Woody fugir quando saísse. Lembrou que o cão não estava ali e sentiu o coração apertado. Tentou superar o torpor mais uma vez. O sucesso do esforço foi parcial. Ele desceu a escada deixando a porta entreaberta, porque não tinha motivo para fechá-la. Senhor! August deu alguns passos pela terra vermelha e chamou em voz alta. O oficial estava parado ao lado de uma das viaturas brancas, falando pelo rádio. Sim? Tenho mais uma informação. Eu não sabia, mas o garoto tem um histórico de fugas. Tudo bem. Achei que devia contar. Tudo bem. Sabe, só para termos noção do que está acontecendo. Ah, entendi. Na verdade, estamos tratando o caso como fuga desde o princípio. Portanto, essa informação não muda muita coisa. Espere dentro do trailer. Nós avisaremos assim que descobrirmos alguma coisa. 3. Um cachorro muito bom. Tudo bem, August? Seth perguntou de repente, assustando-o. Estava sentado na cama desarrumada e piscou para a luz. Sim, acho que sim. Fiquei assustado com o jeito como ficou deitado e quieto por uma hora, com as mãos em cima do rosto. Podia, não sei, falar comigo? August olhou ao seu redor sem saber porquê. Foi uma hora mesmo? Mais ou menos. Acho que ele vai aparecer, August. Ele sempre apareceu. Este não é exatamente o mesmo tipo de lugar do que aquele onde ele se perdeu antes. Ah, um longo silêncio. August fazia um esforço enorme para aquietar a cabeça e o estômago. Sentia um pavor pesado, enlouquecedor, mas contido. Sabia que se desse liberdade às emoções, teria uma surpresa desagradável. Eu posso falar também, Seth sugeriu, mas preciso de alguém para quem falar. Em que estava pensando esse tempo todo? August suspirou. Estava pensando que fui duro demais com minha ex-esposa. Esperou Seth perguntar o que ele queria dizer com isso, mas o menino disse apenas: Está falando do acidente? Certo, isso mesmo. Mas alguém morreu. Isso é grave. E se alguém morrer hoje por eu ter deixado Henry sozinho enquanto estávamos na reunião? Lembra como conversamos sobre isso? Na primeira vez, dissemos que estaríamos logo ali, que podíamos ver e ouvir Henry de lá e que Woody latiria ou o alarme dispararia. E durante aquele tempo todo, o que estávamos dizendo era que sabíamos que alguma coisa poderia acontecer, mas que calculávamos para que as chances de acontecer fossem muito pequenas. E quantas vezes fizemos a mesma coisa todos os dias? Assumimos todos os riscos calculados o tempo todo, 999 vezes de 1000. Nada de errado acontece, e de repente acontece, uma vez, e culpamos a pessoa que assumiu o risco. Dizemos que ela devia ter pensado melhor, que não devia ter feito aquilo. Não estou dizendo que é errado, mas sabemos que também assumimos riscos. Talvez culpemos tanto as outras pessoas porque queremos fingir que nunca teria acontecido conosco.
Mas poderia acontecer, é claro. Tomamos decisões de vida e morte todos os dias. As chances são favoráveis em quase todas elas. Mas, se alguma coisa dá errado, somos responsáveis e nunca mais repetimos a mesma decisão. Mas ela dirigiu depois de beber, August. Isso é grave. A taxa de álcool no sangue estava abaixo do limite legal. Não estou justificando ou dizendo que não foi grave, Seth. Nem sei o que estou dizendo. Sim, eu sei. Acho que eu também dirigia depois de beber, mas nunca me envolvi em acidente. E agora, quem sou eu para agir como se fosse melhor que ela? Só porque ela estava atravessando um cruzamento quando alguém passou no farol vermelho? Eu não estava lá. Não aconteceu comigo. Foi sorte. Não mereço o crédito por isso. Somos responsáveis por tudo, tudo o que fazemos. Não só quando dá errado. Silêncio. Isso está fazendo minha cabeça doer, August. Desculpa. Tudo bem. Foi eu que pedi para você conversar comigo. Também sou culpado por ele ter fugido. Não, não é. Você disse que somos responsáveis por tudo que fazemos. E foi eu que disse que podíamos deixar Henry sozinho. Eu ainda sou o adulto, mas eu tenho que cuidar do meu irmão. Como a culpa pode ser sua e não minha? Qual é a diferença? A diferença, Seth, é que você já pensa que tudo é culpa sua. Tenta carregar o mundo nas suas costas. Tenho que dar um jeito nisso. Você precisa dar um tempo. Uma batida na porta assustou os dois. É o Emory, disse a voz conhecida. August correu para a porta e a abriu com tanta força que Emory teve de pular para desviar dela. Desculpa, disse August. Tudo bem, escuta. Estive dando uma olhada por aí com a polícia, mas acho que agora vou para casa. Espero que entenda. Amanhã tenho que trabalhar. Ah, sim, é claro. Eu nem sabia que você estava procurando. Eu queria ajudar de alguma forma, mas acho que a polícia está cuidando de tudo. Emory olhou para o horizonte enluarado. Eles são bons no que fazem, já traçaram um plano. E parou de falar. Quando August já começava a ficar curioso sobre o que ele tanto olhava, Emory perguntou: seu cachorro é desse tamanho, mais ou menos? E usou as mãos para demonstrar o tamanho. Sim, por quê? Não é ele ali? August saiu do trailer e olhou para onde Emory apontava. Mais ou menos a uns 30 metros, conseguiu ver Woody correndo em sua direção. Alongado, ele corria tanto que parecia estar mais perto do chão do que jamais havia estado antes. A língua para fora balançava de um lado para o outro. Woody! Seth, vem ver! Woody voltou! Quando Seth pisou na terra, ao pé da escada do trailer, Woody alcançou August, literalmente, saltou do chão e bateu no peito dele, aterrissando em seus braços. August sentiu a respiração ofegante do animal e as batidas de seu coração. Por um momento, teve receio de que o coração dele explodisse. August, por que ele abandonou Henry? Não sei, mas antes que ele pudesse terminar de responder, Woody voltou ao chão. Aparentemente, ouvir o nome de Henry o fez entrar em ação. Ele correu alguns metros em direção oposta, voltando ao lugar de onde tinha vindo. Depois, parou, olhou para trás com a língua ainda para fora, balançando de um lado para o outro. Correu de volta para August e ganiu, desesperado. Acho que tem que ir ver o que ele está tentando mostrar, disse Emory. August olhou em volta. Ainda havia viaturas da polícia estacionadas por ali, mas nenhum policial. Todos estavam procurando Henry. Também acho, mas a polícia falou que eu tinha que ficar aqui, para eles não terem que montar uma equipe de busca para ir atrás de mim. Não conheço a área. Eu conheço, Emory respondeu, mas tenho que trabalhar amanhã cedo. Vou ficar cansado então. August resistiu ao impulso de abraçar o homem. Não sabia como o gesto seria recebido. Seth, você espera aqui. Eu quero ir, August. Sim, filho, Emory interferiu. Eu entendo, mas precisa ficar aqui, caso ele volte. Os ombros de Seth caíram. Acho que sim. A lanterna de Emory iluminava apenas o trecho onde pisariam no passo seguinte. Servia para evitar que tropeçassem em pedras ou vegetação rasteira. De vez em quando, Emory tinha de levantar um pouco o raio da luz para ver Woody, que estava sempre uns 4 ou 5 metros na frente deles, com a língua para fora e esperando impaciente. De repente, August percebeu como seria incrivelmente fácil se perder ali no escuro, sem conseguir olhar para trás e ver marcos de qualquer tipo. Queria ter certeza de que o senso de direção de Emory era o suficiente para levá-lo de volta ao trailer. Como um menino de 7 anos poderia se localizar ali? August engoliu o nó na garganta. E o que quer que estivesse tentando empurrar para trás, e tentou não pensar nisso. É uma distância bem grande para um menino
para um garoto de 7 anos, Emery comentou depois de uns 3 quilômetros. Tem certeza de que ele conseguiria vir tão longe? Certeza, absoluta. Henry está acostumado com as trilhas. Passamos o verão todo treinando. Ah, sorte nossa. Eles continuaram em silêncio por mais meia hora. De repente, Emery exclamou: Ahá! August olhou em volta, mas não viu nada que se destacasse na escuridão. Ahá, o quê? O cachorro está nos levando para uma casa. A casa de Walt e Velma Bigay, para ser exato. Eu nem vejo uma casa. Ali! Ele apontou a lanterna. A luz não alcançava a casa, mas servia como indicador, e August viu a silhueta escura de uma construção moderna e baixa. Não tinha qualquer luz acesa, nem o sinal de vida lá dentro. Que barulho é esse? August perguntou. Acho que é o garoto. Acho que é o cachorro. Está arranhando a porta. Eles entraram na varanda iluminada pela luz cada vez mais fraca da lanterna. Woody realmente arranhava a porta de madeira com as duas patas da frente, como se cavasse. Woody, pare! August ordenou, temendo que ele riscasse a porta da frente da casa de Walt e Velma Peggy. Woody respondeu pulando em seu colo. Emery bateu na porta. Não havia movimento dentro da casa, nenhuma resposta. Vou olhar a garagem. Emery avisou e se afastou, levando a fonte de luz. August sentou-se nos degraus da escada com Woody nos braços. Um coro de latidos e ganidos de coiote voltou a ecoar na noite, transformando-se em seguida em noivos pavorosos, e August segurou com mais força o cachorro, que estremeceu. Alguns minutos depois, Emery voltou e sentou-se ao lado dele no degrau, deslizando a lanterna. August presumiu que era parte para poupar as pilhas. Não estou em casa, ele disse. Woody não traria a gente aqui por nada. Não. Ele não teria arranhado a porta daquele jeito sem motivo. Olhei pelas janelas, mas estão trancadas. Parece que não tem ninguém lá dentro. O menino pode ter estado aqui, mas agora não está. E onde ele está? E onde ele estaria? Bem, se for nossa noite de sorte, eles podem ter levado seu garoto para o posto policial, para ver de quem é. Espero que seja nossa noite de sorte. Eu também, meu amigo. Nesse momento de escuridão, teve a sensação de que era extremamente correto ser chamado de amigo por Emery. Era assim que se sentia, considerando todas as circunstâncias. Emery pegou um cigarro e o acendeu com um fósforo de papelão. August sentiu o cheiro de fumaça. O aroma despertou nele coisas que preferia ter mantido adormecidas. Não fuma há 16 anos, ele disse, mas você nem imagina como esse cheiro é tentador. Quer um? Sim, mas não. Não me deu. Eu não suportaria ter que parar de novo. Parei de fumar mais vezes que qualquer pessoa que conheço. 20 vezes, talvez. 25. Acho que só parei de verdade porque não suportava mais fazer tudo aquilo de novo. É que você acendeu o cigarro e eu me lembrei da sensação de fumar e beber 3 doses de uísque. Seria ótimo para relaxar. Emery fumou em silêncio por alguns momentos. Em seguida, se manifestou. O menino precisa de você sóbrio. Eu sei, eu não ia beber. É só uma dessas coisas em que a gente pensa. Não, nem pensa, na verdade. Só passa pela cabeça e desaparece. E não ia fazer nada. Mas, não sei. Senti. Acha que é um mau sinal? Acho. Sério? Um péssimo sinal. Significa que você é alcoólatra. Os dois homens riram, e depois o silêncio voltou para ficar. Nesse silêncio, August pensou, talvez seja sério mesmo. Talvez eu seja um alcoólatra. Talvez toda essa história sobre eu não beber como as outras pessoas na reunião seja só uma dessas coisas que a gente diz para si mesmo quando não quer a verdade. Emery falou novamente, e ele se assustou. Acha que ele fugiu por não querer voltar para casa e para o pai? É uma possibilidade. Eu me sinto mal por esses garotos. Eu também. Sinto que devia fazer mais por eles. O que, por exemplo? Não os levar de volta. Não sei se tem essa opção. Foi o que meu padrinho disse. É a segunda vez que seu padrinho e eu concordamos. Estou pensando que ele deve ser um homem muito sensato e que você deve ouvir o que ele diz. Não responda sem pensar, August. E não responda dominado pela emoção. Pense como um advogado por um segundo. O pai deles fez alguma coisa suficientemente grave para alguém tentar tirar dele a guarda das crianças? August pensou por um instante. Provavelmente não. Você tem alguma base para brigar com ele pela custódia? É parente das crianças? Não. Então, não vejo muita utilidade em considerar alguma coisa que está fora do seu alcance. Os dois ficaram sentados em silêncio sob o luar pálido por mais um momento. August estava suspirando com quanto... Estava surpreso com quantos olhos haviam se adaptado. Estava pensando se voltariam ao trailer logo, e qual seria o próximo passo. Não é tanto pelo que aconteceu até agora, ele explicou. É mais o que poderia acontecer.
Nunca ouvi falar de alguém que tenha perdido a custódia dos filhos por conta do que poderia vir a fazer. Ou, pensando bem, não fazer. Para um segundo. Escuta, August, eu também cresci com um pai alcoólatra. É mesmo? Emory não respondeu. Só esperou como se August pudesse entender sozinho. Ah, seu pai, claro. Dan, ele estava na reunião. Houve momentos difíceis, mas sabe de uma coisa? Eu cresci. As crianças são bem resistentes, mesmo quando os tempos são duros, elas crescem e superam. Então, talvez alguma coisa aconteça se eles ficarem com o pai, mas também pode ser que não aconteça nada. Quero dizer, eles vieram até aqui e não quero fazer você se sentir mal, mas está sóbrio. E uma coisa ruim aconteceu hoje. Às vezes as coisas acontecem, sabe? Nem sempre tem alguma coisa Nem sempre tem alguma coisa simples para apontar, do tipo, se deixar de fazer isso, nada pode dar errado. Sempre tem alguma coisa que pode dar errado. Mas não gostamos de pensar desse jeito, então apontamos muito. Mais um momento de silêncio. Emory continuou: Meu conselho é que você devolva os meninos. Não tem opção. E tente acreditar que eles vão continuar crescendo, como cresceram antes de te conhecer. Ele apagou o cigarro com o salto da bota. É melhor voltarmos. Não adianta nada ficarmos aqui sentados. Por favor, diz que ele sabe voltar. Por favor, diz que sabe voltar. É claro que sei. Estamos na estrada agora. O caminho nos levou de volta a ela. Só precisamos andar alguns quilômetros. Eles caminharam sem a ajuda da lanterna, com os olhos adaptados. August conseguia ver a faixa branca que marcava o divisor central na rua asfaltada, e eles andaram bem no meio daquela pequena estrada sem nunca ver o carro. August deixou Woody andar ao lado deles por alguns minutos, mas quando o cachorro parou para farejar no acostamento, August pensou novamente em coiotes e o pegou no colo. Se o menino realmente esteve na casa de Walt e Velma, Emery falou, você tem aí um cachorro muito bom. Quando August viu o trailer ao longe, as luzes internas estavam acesas. Seth estava acordado, esperando o que não o surpreendia. Não havia mais carros da polícia por ali. Para onde acha que foram as viaturas da polícia? Perguntou a Emery. Ah, não sei. Pode ser um bom sinal. Talvez tenham encontrado uma pista ou alguma coisa assim. Um nó começou a se formar no estômago de August. A dor e o medo de não saber eram pungentes, e foi nesse momento que ele compreendeu que a dor e o medo de descobrir podiam ser muito piores. Quando estavam a menos de 20 ou 30 passos do trailer, Woody pulou no colo de August e correu para a porta dos fundos. Uma viatura da polícia apareceu sobre a encosta vindo da direção deles, as luzes vermelhas girando em silêncio. August parou na estrada e Emory parou para ver o que ele havia parado. Por que ele havia parado? August agarrou o braço do homem porque de um jeito distante e entorpecido sentia que poderia cair. Ah, meu Deus, eles sabem de alguma coisa. Ele se surpreendeu ao ouvir as próprias palavras, porque se sentia completamente imóvel, como se fosse feito de pedra. Emory tocou seu ombro, demonstrando que entendia o quanto apoio ele precisava. Talvez seja uma notícia boa. A culpa é minha, Emory. Se aconteceu alguma coisa com aquele menino, vou ter que carregar isso para sempre. Não houve nenhuma negligência, August. Crianças fogem. Isso acontece sempre, desde o começo dos tempos. Mas esse garoto estava sob minha responsabilidade. Como vou contar ao pai dele? Mantenha calma. Não decida o fim da história antes de ela acabar. Vamos ver o que está acontecendo. Eles começaram a andar novamente quando um policial de uniforme marrom saiu da sua viatura e abriu a porta de trás. Isso atravessou a barreira fria de pedra e concreto em torno de August e o fez pensar que podia ser um bom sinal. O policial virou de frente para ele sob a lua pálida e ele segurava uma criança apoiada no quadril. Bem, bem, Emery comentou. Parece que essa é a nossa noite de sorte, afinal. August correu para eles. Foi este mocinho que o senhor perdeu? Perguntou o oficial. Henry estendeu os braços para August, e August o pegou no colo. Apertou com tanta força que deve ter impedido o menino de respirar direito, mas não afrouxava o braço, e Henry não reclamava. Nem sei como agradecer, August disse ao policial, quando conseguiu voltar a respirar e falar. Essas coisas acontecem. Onde o encontrou? Não encontramos. Foi bem assim. Um casal de moradores da região encontrou um menino andando e o levou para a casa deles. Depois, eles o levaram ao posto policial para verificar se não havia ninguém procurando por ele. Eles pediram desculpa pelo cachorro, tentando pegá-lo também, mas o animal ficou preocupado quando pegaram o menino e fugiu. Não conseguiram alcançá-lo. Walt e Velma Bagley? Sim, como sabe que foram eles?
Ele sabe, disse Emery, que de repente surgiu ao lado de August, porque tem um cachorro muito bom. Muito obrigado, oficial. Lamento muito pelo trabalho que teve. Essas coisas acontecem, disse o homem. 4. A última parada. Estou pensando. Talvez eu deva levar vocês direto para casa, disse August. Eram as primeiras palavras dele naquela manhã. Ainda estavam deitados. Continuavam estacionados naquele terreno da nação Navajo, porque August havia se sentido exausto e esgotado demais para dirigir novamente. Seth sentou-se imediatamente. O quê? Por quê? Não gosto de pensar que ele pode fugir de novo. Não posso me responsabilizar por isso. Mas íamos ver aquele canyon. Você disse que íamos passar em um carro de tração nas 4 rodas, ver casas em penhascos, pinturas em cavernas e outras coisas. E Spider Rock? Por que não podemos ver Spider Rock? E você falou que podíamos até fazer a última parada no Grand Canyon. Nunca mais voltarei para cá, August. Não sei. Acho que vamos desistir de Canyon, de Chelly e do Grand Canyon. Perdi a coragem para continuar. August jogou as cobertas longe, incomodando Woody. Ele se levantou e foi ao banheiro, onde se trancou. De lá, ouviu a voz de Seth e aproximou-se da porta para entender o que o garoto dizia ao irmão. Não era difícil ouvir a conversa enquanto fazia xixi. O espaço era muito pequeno. A culpa disso é toda sua, Henry. Não acredito no que fez. Que besteira. Podia ter matado aquele cachorro, sabia? Ele poderia ter sido comido pelos coiotes, e a culpa seria sua, porque tem sempre que fugir de tudo. Queria ver o Canyon Navajo. Aquele Canyon, sei lá, tanto faz. August abriu a porta e espiou pela fresta, antes mesmo de lavar as mãos. Bem a tempo de ver Seth dar um soco no braço do irmão, um soco bem forte, mas Henry nem gemeu. Não vou admitir. Não vou admitir agressão, avisou, e Seth se assustou. Desculpa, o menino falou, apressado. Não importa o que aconteça, não importa o que alguém pense que o outro fez, sem agressão. Desculpa, Seth repetiu. August lavou as mãos, saiu do banheiro e começou a preparar um bule de café. August? Fala, Seth. Se formos embora agora, ainda vamos chegar com alguns dias de antecedência. E nosso pai não vai estar em casa. Então, como vai ser? Não vou deixar vocês lá sozinhos, se essa é sua preocupação. Nós vamos ficar no trailer, na frente da oficina até ele voltar. Um longo período de silêncio, tão longo que August conseguia ouvir a cafeteira suspirando e cuspindo café. Ele voltou a falar. August? Ele não pode fugir lá também? Ah, August suspirou. Eu não tinha pensado nisso. Eles atravessavam a planície a bordo de um veículo velho e estranho. Era uma espécie de caminhonete antiga com tração nas 4 rodas, mas com a carroceria modificada para comportar 6 fileiras de assentos protegidos por grades. O guia Navajo, um homem chamado Benson, já havia contado que o nome informal do passeio era Tour Sacode e Tora. Benson estava na cabine protegida por um teto de lona. August, os meninos e outros passageiros viajavam sob o sol quente. Caminhonete. A caminhonete sacudiu quando o guia mudou de marcha, depois seguiu em frente, balançando, descendo a margem do leito seco. 6 cavalos atravessaram o leito do canyon de Chelly totalmente desacompanhados. August olhou para os meninos, que estavam quietos o dia todo. Seth havia falado pouco, e Henry não tinha dito uma só palavra desde Moab. Seth levantou a cabeça e viu que August o observava. Gostei mais das pinturas nas rochas, os entalhes, ou sei lá o que são, ou... Enfim, foi o que mais gostei até aqui. Ele esperou meio constrangido, depois acrescentou. Meus favoritos são os que lembravam as pessoas montadas a cavalo, caçando um cervo. Ainda não viu a Casa Branca. Isso é uma das melhores habitações? Isso é uma das velhas habitações? Antes que August pudesse responder, Seth gritou por Emery. August não conseguiu imaginar por quê, e estava surpreso demais para responder. Olha, August, é o Emery. Oi, Emery. Ele levantou a cabeça e viu Emery dirigindo um caminhão cheio de turistas. Ele trafegava em sentido contrário ao deles, no leito do canyon. Um homem navajo exibindo uma pintura cavalgava atrás dele na água. Emery os cumprimentou de passagem, tocando o chapéu e sorrindo. August levantou a mão e acenou, e sentiu o coração apertar quando aquele homem tão conhecido se afastou.
Uma mulher sentada na frente de Seth virou para trás e disse: Conhece aquele outro guia? De onde o conhece? August deu uma cotovelada de leve nas costelas de Seth. Não sabia se o menino entendera o significado do gesto. Não lembrava se havia explicado que era preciso respeitar o anonimato das pessoas que ele encontrava nas reuniões. Ele ajudou a gente quando meu irmão se perdeu, Seth respondeu à mulher. Ela sorriu, assentiu e virou para a frente, como se nem se interessasse muito pela resposta. August tentou entender por que ela havia perguntado. Eu não ia esquecer, Seth cochichou no ouvido dele. Estavam na trilha de areia do lado das ruínas da Casa Branca. Uma antiga habitação parcialmente destruída, com alguns trechos da construção ainda em pé na frente da parede vertical do canyon. Outros aparentemente esculpidos nela. Estavam no intervalo do sacode, mas a torre continuava. Um navajo alto e corpulento, com uma barriga redonda, tocava notas marcantes em uma flauta de madeira entalhada à mão. Havia mais flautas para vender na mesa diante dele, bem como CDs com sua música. Henry olhava para o rosto do homem e ouvia atento, e sua expressão traduzia uma espécie de êxtase doloroso. Agora que vi o lugar, disse Seth, não entendo por que chamam de Casa Branca. Não é branca. Vamos ter que olhar o guia de novo. Ou você pode perguntar ao Benson quando acabar o intervalo. Seth, Henry está bravo comigo? Não. Resposta simples. Parece que ele está bravo comigo. August observava Henry enquanto falava com Seth. Na verdade, o observava constantemente. Isso estava começando a ficar cansativo. Não. Ele acha que você está bravo com ele, e Henry sempre se afasta das pessoas que pensam que estão bravas com ele. Eu não estou bravo com ele. Não? Parece que está. De todo modo, eu estou. Ah, olha, August, uma cobra! August desviou os olhos de Henry pela primeira vez em muito tempo. A cobra rastejava sinuosa pela terra perto de onde eles estavam. Tinha quase 1 metro de comprimento e uma série de desenhos pretos e amarelados em forma de diamantes. August virou a cabeça e, aliviado, viu que Henry continuava no mesmo lugar de antes. Ela é bonita, Seth exclamou. Posso pegar? Não, não faça isso, Seth. Não deve ser venenosa. Cobras picam, mesmo quando não são venenosas. Não toque nela, por favor. Tudo bem, vou só fotografar então. Ele tirou algumas fotos com a câmera digital. Seth estava sempre com a câmera de August. Prestava mais atenção ao cenário que August. Tinha um olhar melhor, e as fotos que fazia eram melhores. Não fala nada pro Henry, o menino falou. Ele tem medo de cobras. Tem certeza de que não está bravo com o Henry? Porque parece que está. Parece? August pensou um pouco. Resistiu à tentação de dar mais uma resposta negativa. Refletiu. Não intencionalmente, disse, porque era a resposta mais honesta que tinha para dar. Acho que ele está bravo comigo porque pensa que eu não devo levar vocês para casa. Mas não tem escolha. Não sou o pai de vocês. Legalmente, não tem nada que eu possa fazer. Seth desviou o olhar da cobra pela primeira vez desde que a viu. August, não acredito que teve essa ideia. Ninguém está bravo com você por isso. Ele parece bravo. Porque o verão está quase acabando. É porque nosso pai mente. Mas ele não culpa você por nada. Como poderia? Caramba, August. Você ficou com a gente o verão todo. Ninguém mais teria feito isso. A gente sabia que teria que voltar para casa quando as férias acabassem. Quem poderia ficar bravo com você por isso? Provavelmente ninguém, August pensou, além de mim. Já esteve aqui antes? Seth perguntou. Ele estava no banco do passageiro com o cinto de segurança afivelado, olhando pelo para-brisa para a 1,40 que ganhava altitude. No Grand Canyon? Isso, várias vezes. Philip e eu percorremos boa parte dele a pé. Não fomos até o rio, mas caminhamos um dia inteiro. Foi uma grande aventura. Silêncio. Havia alguma coisa nas entrelinhas da pergunta ou era só uma conversa sem importância? Por quê? O menino deu de ombros, e August pensou que ele não daria continuidade ao assunto. Uns 8 quilômetros adiante, Seth falou. É que é tudo muito legal. Você levar a gente para ver o lugar, sabe? Se é realmente por nós. O verão está quase acabando. Acho que a gente deve encerrar as férias no Grand Canyon. August parou o trailer em uma área de recuo na Desert View Drive, do lado leste do Grand Canyon. Desligou o motor. Seria a primeira vista do lugar para os meninos, pelo menos. Uau! Seth reagiu, prolongando a palavra em voz baixa. Saíram pela porta dos fundos e deixaram Woody no trailer. August estendeu a mão para Henry, que instintivamente a segurou. Era a nova regra. Ficaram juntos diante da mureta baixa de pedras, totalmente em silêncio.
As formas curvas e cores normalmente vibrantes do canyon tinham uma aparência empoeirada sob o sol do meio-dia. August decidiu que levaria os meninos à torre do mirante em Desert View para que eles pudessem ver o canyon do alto e enxergar o rio Colorado lá embaixo. Já vi muitas fotos daqui, contou Seth, mas é melhor. Fotos não fazem justiça ao lugar. Mesmo assim, posso fotografar? É claro que sim. Seth olhou pela lente da câmera de August. As cores não são muito melhores que as de Zion ou Bryce. Acho que o que impressiona é o tamanho. É enorme. Grande, lembrou August. Ah, é verdade. Lamento que tenha que ser uma visita rápida. É tarde demais para achar vagas no camping e não podemos ficar do lado de fora do parque até amanhã para encontrar uma vaga. Porque preciso levar vocês para casa. Como sempre fazemos, porque preciso levar vocês para casa. Seth abaixou a câmera que levava pendurada no pescoço. Os ombros também caíram. Acho que foi muito legal ter trazido a gente aqui. Porque você já tinha vindo. Não consigo acreditar que nosso verão acabou. Eu sei. É chato. Vai ajudar a gente a falar com nosso pai, não vai? Vou. Não é melhor ensaiar o que vamos dizer? Acho que não. Sério? A prática sempre melhora tudo. Lembra o que o Emory falou na reunião? Não. Ah, sim, lembro. Ele disse que eu devia falar com qualquer coisa em que eu acredito e avisar que vou abrir a boca e perguntar o que devo dizer ao meu pai. Exatamente. Falar com o coração, sem ensaiar nada disso, é sempre melhor. Caso contrário, vai parecer um discurso, não vai parecer sincero. Que pena, sou melhor com as coisas que ensaio. Não, mas sei que vai estar lá, August. Tudo bem, nunca fiz nada parecido com isso antes. E acho que perderia a coragem se ficasse sozinho com ele e Henry, como sempre estive. Por quanto tempo vai ficar? Pelo tempo que for necessário. Não deve levar mais que 1 ou 2 horas para falar com ele, certo? Ah, estava torcendo para ficar mais tempo. Por quê? Vai precisar de mim para mais alguma coisa? Não, só odeio saber que vai embora. Henry ficou em silêncio. Depois de mais alguns minutos olhando para o vasto e silencioso espaço, Seth se manifestou. Fico pensando se tudo isso que vimos, esse mundo tão grande e tão bonito, vai continuar parecendo real para mim. Ou se depois de um tempo ainda vou me lembrar de tudo, mas de um jeito distante, como se fosse um sonho. Como se eu soubesse que aconteceu, mas não sentisse que realmente aconteceu. Entende? Você vai ter todas as fotos. Isso ajuda um pouco. No começo, ajuda muito. Depois você olha as fotos sempre que quer sentir que foi de verdade. E depois de olhar todas elas várias vezes, descobre que olhou demais para elas. E depois de um tempo, elas são só fotos de uma coisa, não uma coisa de verdade. Depois de um tempo, você olha para uma foto e ela só ajuda a lembrar do cenário. E aquilo vai ficando tão memorizado que você já nem vê mais a cena direito. Tenho muitas fotos da minha mãe, mas elas só me ajudaram por um tempo. Entende, August? Infelizmente, entendo. 5. Mais ou menos isso. O carro dele está lá. Ele foi dirigindo para a cadeia? Não sei, eu estava com você. August ficou surpreso com o desânimo e a tristeza que sentiu ao entrar no terraço da oficina mecânica. A sensação era de familiaridade e tédio, uma resposta típica a um lugar onde ficou preso por muitos dias contra sua vontade, como dirigir pelo país inteiro ouvindo só um CD do qual você nem gosta muito. Eles saíram pelos fundos do trailer para o calor opressor do meio-dia, um calor muito pior do que já haviam deixado para trás em junho. Woody corria por ali, farejando tudo, levantando a pata quando encontrava um arbusto interessante. A oficina está fechada, August comentou. O que não significa que ele não esteja em casa. Isso quer dizer que ele não tem nenhum carro para consertar. August seguiu os meninos para o fundo da oficina, um lugar que ele nunca tinha visto. De propósito, antes, quando o trailer era consertado, não era de sua conta onde essas pessoas moravam. Não era exatamente uma casa. Era uma ala do mesmo material laminado, uma construção com janelas altas como as da oficina, mas a porta estava aberta, e por ela Augusto viu que a decoração era de uma casa simples e funcional, pelo menos na sala de estar, que era o que ele conseguia enxergar. Wes estava na porta, com um ombro apoiado ao batente e fumando um cigarro. Augusto esperava que ele cumprimentasse os meninos antes de tudo, mas, em vez disso, ele o encarou e estreitou os olhos de um jeito que o incomodou. Henry passou pelo pai e entrou. Seth parou e esperou por alguma coisa.
Não vai nem dar oi? Wes falou por cima de um ombro, quando Henry desapareceu lá dentro. Deixa ele, pai, disse Seth. Wes e Seth se encararam por um longo instante. Depois, Seth abaixou a cabeça, olhou para os sapatos do pai. Wes vestia a calça cargo bem larga, mas mais larga do que qualquer coisa que August ouvira vestir anteriormente. O volume do tornozelo esquerdo não era natural. É aquele negócio? Seth perguntou. O que mais poderia ser? Posso ver? Não, não pode ver. Por que precisa ver? De que adiantaria? Você sabe o que é. Como ela é, não tem a ver com nada. É com o que ela faz que a gente tem que se preocupar. Você vai ter que ir ao mercado, sabe? Sei que é longe, mas talvez te emprestem um carrinho se a gente prometer que devolve. Você vai ser responsável por buscar tudo que for necessário. Um silêncio breve. Seth ainda olhava para os sapatos do pai, ou para a terra marrom diante deles, talvez. Tudo bem, ele respondeu, mas eu não vou comprar bebida para você. Para você. Wes endireitou o corpo e se inclinou um pouco para trás, mas não falou nada. O menino passou por ele e entrou na casa. August vai entrar, avisou de passagem. Wes encarou August de novo. Woody se aproximou de Wes e balançou o toco de cauda. Mas Wes ignorou o cachorro ou nem notou que estava ali. Tem muita coisa que eu reconheço que fez por nós, Wes falou. Muitas coisas pelas quais sou grato, mas meter esse tipo de ideia na cabeça do meu filho não é uma delas. Não conversamos sobre isso. A ideia é do Seth. Sei. Coincidência interessante. Ele viaja com um homem que não bebe nada e volta para casa com essas ideias. Se quer beber, se quer saber, bebi mais do que devia na minha vida. Só não bebo mais. Ah, um ex-bebedor. A única coisa pior que alguém que não bebe, rebateu. Acredita que, antes de me conhecer, Seth estava feliz com as coisas por aqui? Acha mesmo que a insatisfação é por minha causa? Que se eu não tivesse dito para ele se importar, ele não se importaria? É isso? Por que vai entrar? Porque prometi a Seth. Wes deu mais uma tragada no cigarro, e então apagou na terra em frente à porta, onde o deixou com outras dúzias de bitucas. Tenho a sensação de que não vou gostar muito disso, mas você prometeu ao Seth, e eu tenho uma dívida de gratidão com você. Sendo assim, é melhor entrar. August estava na sala de estar, a parte principal da casa, desconfortável e silencioso em seu lugar na beirada de um dos dois sofás. Ambos eram cobertos por mantas que escondiam um pouco da idade e dos defeitos, mas não tudo. Wes estava sentado na frente dele, também em silêncio. August havia levado Woody de volta ao trailer e deixado o ar-condicionado ligado, porque não sabia se o cachorro era bem-vindo na casa do mecânico. Seth estava em outra parte da casa, tentando convencer Henry a participar da conversa. O tempo passava devagar, e August percebeu que o menino mais novo estava irredutível. Muito tempo depois, ou poderiam ter sido menos de 5 minutos, Seth apareceu, puxando Henry pelo pulso. Ele levou o menino até o sofá e o colocou sentado ao lado de August. Sei que não vai falar, Seth disse ao irmão. Tudo bem, não fala, mas estamos nisso juntos. Então você vai ficar sentado aí enquanto conversamos, queira ou não. Eu também não gosto disso, Henry. Mas você sabe que isso não importa. Seth sentou-se do outro lado de August. À disposição, August sabia. Daria a Wes a clara impressão de que eram 3 contra 1, mas ele não sabia como corrigir o erro. Seus pensamentos deram um passo adiante, e ele disse a si mesmo: só porque o Wes não gosta da situação não quer dizer que ele seja um erro. A impressão de 3 contra 1 era correta. Isso é uma intervenção. É um momento em que todo mundo está de um lado e você está do outro. É assim que você percebe que é hora de mudar, porque não tem mais apoio. Merda, Wes resmungou. Eu sabia que não ia gostar disso. Pai, seria muito bom se você pudesse só escutar. No silêncio pesado que seguiu a declaração de Seth, August compreendeu que o menino nunca havia usado esse nível de objetividade com o pai, e viu alguma coisa despertar em Wes. Aquela reação típica do macho alfa. Mas o homem encarou August, e um segundo depois controlou a reação instintiva. Wes apoiou os pés na mesinha de centro, os tornozelos cruzados. A tornozeleira trabalhou, e ele teve de descruzar e cruzar as pernas para o outro lado. Tudo bem. Acho que sei como isso vai acabar, mas vá em frente. Pode falar. Quando minha mãe foi embora, Seth começou. Espera. Sua mãe? O que sua mãe tem a ver com isso? Pai, eu pedi para você escutar. Desculpa. O constrangimento de Wes parecia estranhamente sincero. Quando minha mãe foi embora, não conversamos sobre o assunto. Nunca. Nada.
Isso aconteceu há 5 anos e ainda não sei para onde ela foi. Ou por quê. Ainda não sei se ela foi embora porque tinha outro, sabe, cara. Ou se queria fazer alguma coisa que não poderia fazer aqui. Ele parou. Depois de vários segundos de silêncio, Wes perguntou: Agora posso falar? Seth assentiu. As duas coisas. Ah, tudo bem. Enfim, o que eu quero dizer é. Ah, espera, esqueci de fazer uma coisa. Seth ficou em silêncio e fechou os olhos. August olhou para Wes, que observava o filho com ar confuso. Mas August sabia exatamente o que ele estava fazendo. Estava pedindo as palavras certas. Tudo bem, Seth continuou, alguns segundos depois. O que estou tentando dizer é que eu só sabia que não éramos a coisa mais importante para ela. Sou só um garoto, talvez não saiba tanto quanto você, talvez não saiba nada, mas acredito que os filhos devem ser a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. Mas se você tem coisas que quer fazer e simplesmente vai embora para fazer essas coisas e nunca mais vê seus filhos, é porque eles não importam. Ou melhor, não importávamos. Não fomos suficientemente importantes para ela. Não sei o que. Pai, já sei, desculpa, estou ouvindo. Você ficou com a gente, eu sei disso. Sei que vai dizer que ficou e não foi atrás de outras coisas. Sei que é verdade, mas não é totalmente verdadeiro, porque assim que terminava seu trabalho, você ia para o bar e nós ficávamos sozinhas em casa. Às vezes durante horas, às vezes a noite inteira. Eu tinha 7 anos, não tinha idade para cuidar de uma criança de 2 anos, e eu sabia disso, e você também devia saber. Eu não saberia o que fazer se a casa pegasse fogo, se alguém tentasse arrombar a porta, ou se Henry engasgasse. Nada disso aconteceu. Por sorte. Não foi você que impediu. Só teve sorte por nada de grave ter acontecido. August diz que somos responsáveis por tudo que fazemos, mesmo quando assumimos riscos e nada de ruim acontece. Porque poderia ter acontecido. Não é para se sentir bem por nada ter acontecido. Não aconteceu nada por pura sorte. Wes olhou para August, que cruzou os braços num gesto defensivo. Eu fiz esse comentário com relação a uma situação inteiramente diferente. Estava falando sobre mim, ele se viu explicando. Uma pausa enquanto todos esperavam Wes falar alguma coisa. Ele não o fez, e Seth retomou a palavra. Você foi preso, e nós tivemos que ir para a casa da tia Patty. O que não foi de todo mal, porque ficamos bem lá. Mas ainda foi ruim, porque, bem, você deixou a gente lá. Primeiro, minha mãe foi embora por algum motivo. Depois você foi embora porque beber era mais importante que nós. E depois, você fez de novo. E tia Patty disse que aquela era a última vez. O que foi bem ruim, porque ela ficou brava com você, não com a gente, porque sempre fomos bons enquanto estávamos lá. Foi péssimo ela ter descontado em nós a raiva por você não parar, mas ela avisou que seria a última vez. Henry e eu imaginamos que você não faria mais aquilo. Henry e eu imaginamos que você não faria aquilo de novo, porque se fizesse não teríamos para onde ir. Mas você fez, e tivemos que ficar naquele lugar para onde as crianças vão quando ficam órfãos, porque, para você, a bebida era mais importante. Não éramos a coisa mais importante na sua vida, pai. Seth parou e suspirou. Seguiu-se um longo silêncio. Quando o silêncio ficou muito desconfortável, Wes perguntou: Era isso? Não sei, respondeu Seth. Talvez. Wes olhou para Henry, que não retribuiu o olhar. E você, Henry? Quer gritar comigo também? Como é esperado, Henry não respondeu. Wes olhou para August com uma expressão fulminante. E você? Quer acrescentar alguma coisa? Seria melhor ficar quieto. August sabia, mas ele olhou para Seth, que o encarava com um ar patético de súplica. Havia prometido que o apoiaria. E isso envolvia se manifestar, além do mais, uma intervenção bem-sucedida, coisa que August não esperava para essa ocasião. Implicava romper as barreiras do membro da família que praticava a transgressão. E isso ainda não tinha sido feito, era evidente. Quero. Vamos lá. Lembra quando me contou que Henry não tinha falado uma palavra sequer com você desde que voltou do abrigo? Disse que achava que ele falava com o irmão, mas não tinha provas disso. Só queria contar que Henry falou comigo durante quase todo o verão. Não vou dizer que ele falou muito, mas falou. E para ele foi muito, o que significa que ele só não fala com você. E no seu lugar, como pai, eu levaria isso a sério. Significa que o problema é real e grave. E como isso já acontecia antes de o cara que não bebe mais entrar em cena, eu entenderia que o problema é anterior a ele, e não tentaria me convencer de que tudo pode ser culpa do forasteiro.
Wes tirou os pés da mesa, inclinou o tronco para a frente e apoiou a cabeça nas mãos. Ficou assim por um tempo. Tanto tempo que Seth olhou para August como se pedisse uma explicação. August não tinha uma, por isso, deu de ombros. Finalmente, ele baixou as mãos. Bem, isso é tudo uma bela de uma bobagem, disse Wes. August sentiu Seth ficar tenso ao seu lado e tocou o ombro do menino para acalmá-lo. Não é? Não é, disse. Isso é a verdade. Seu filho está tentando dizer a verdade. Não, isso é bobagem. Eu vou dizer por quê. Porque estou sendo preso em casa com essa porcaria de monitor e meu filho responsável acabou de dizer que vai fazer as compras, mas não vai comprar o que eu quero. Fiquei chocado, sabe? Primeiro ele toma uma atitude que me impede de beber pelos próximos 3 meses. Depois, me faz sentar e ouvir por que eu não devo beber. E não poderia, nem se tentasse, o que é piorar o que já está ruim. Não acha? Como esperava que Seth comprasse bebida para você? Ele tem 12 anos. Eu teria dado um jeito. O cara da loja é meu amigo. Eu poderia mandar o Seth até lá com um documento meu. O que é totalmente legal. Ultrapassar o limite de velocidade também é. E todo mundo faz, August. E você manda seu filho dirigir acima do limite de velocidade porque quer alguma coisa dele? Chega! Wes anunciou, levantando-se. Pai, espera! Seth gritou. O que é, Seth? O que é? Porque nada do que eu faço é o suficiente. O que quer de mim agora? Quero saber o que vai acontecer depois desses 3 meses. Wes ficou quieto por alguns segundos, mordendo a parte de dentro da boca. Sabe de uma coisa? Você tem razão sobre beber e dirigir. A boa notícia é que já causei problemas demais para vocês e para mim, por causa disso. Então, quando isto sair daqui, disse, chutando a tornozeleira com a ponta do outro pé, vou sair e fazer um estoque de bebida aqui em casa, para não ter mais que sair à noite, certo? 2 ou 3 doses por noite não vão matar ninguém se não estiver na rua, tudo bem? Sempre foram só 2 doses para relaxar, sabe? Para me acalmar. Agora, vai parar de me encher com isso, Seth? É o suficiente para você? Você bebe devagar? Seth perguntou. August não soube dizer se era uma pergunta séria ou uma queixa sarcástica. Como assim? Wesley estranhou. Você ficava 4, 5, 6 horas fora de casa, a noite toda, e só bebia 2 doses? Wes suspirou. Bem, às vezes eu bebia mais, mas isso não significa que tenho que beber muito sempre. Já falei que serão só 2 ou 3 doses. E vou perguntar de novo, é o suficiente para você? Não sei. Bem, vai ter que ser. Wes se dirigiu à porta. Vou fumar um cigarro. E ele se foi. Seth ficou sentado em silêncio por um minuto. Henry levantou e correu para o fundo da casa novamente. Seth olhou para August. Não demorou 1 ou 2 horas, não é? Não. Pode ter sido um novo recorde. Não sei se foi bom. Nem eu, respondeu. Não sei se foi bom. Nem eu, respondeu August. Vem me ajudar a tirar as coisas de vocês do trailer. Depois vai embora? Ele olhou para Seth e viu a versão visual do que sentia. Ir embora era muito frio e definitivo, como cortar uma corda de salva-vidas sem olhar para trás. Quer almoçar no trailer comigo e com Woody antes de eu ir embora? Seth suspirou de uma maneira que parecia esvaziá-lo, mas que era cheia de alívio. Obrigado, August. Vou chamar o Henry. Quando Seth apareceu na porta de trás do trailer alguns minutos mais tarde, estava sozinho. Cadê o Henry? Perguntou ao abrir a porta. Lá dentro. Hoje ele não quer fazer nada. Falei que era a última chance de se despedir, mas ele parece um robô desligado. Não faz nada. Uau, isso é bem ruim. Ele vai sair para se despedir de mim, não vai? Odeio ir embora se me despedir. Não sei, Seth respondeu, sentando-se à mesa de refeições com Henry. Sentando-se à mesinha de refeições. Com Henry, nunca se sabe. O que meu pai prometeu é o suficiente. Se ele não dirigir e só beber 2 doses por dia, tudo bem, certo? Espero que sim, August pegou uma lata de atum para preparar o almoço. Então, você acha que não vai ser desse jeito? Acho que pode ser, e espero que seja. Você tem que me falar a verdade, August. Tem que me dizer o que pensa. August parou antes de abrir a lata. Olhou para Seth, se apoiou à bancada. Isso podia demorar um pouco. Muito bem, vou falar o que eu penso. Seu pai é um alcoólatra. Ele vai fazer muitas promessas sobre diminuir a bebida, mas não vai cumpri-las. Porque, bem, essa é mais ou menos a definição clássica do alcoólatra. Alguém que sabe que é hora de parar de beber, mas não consegue. Portanto, vamos precisar de alguns meses para saber como vai ser. Odeio essas coisas. Todo mundo odeia. August fez 2 sanduíches, e foi estranho fazer só dois, não 3. De repente,
Percebeu que a próxima refeição seria só um sanduíche. Pensar nisso era ruim, desconfortável. Ele afastou o pensamento como pôde.